Um santo e abençoado domingo para você. Que nesse domingo seja um domingo na nossa vida de bênçãos. Um dia de graças do Senhor. Porque o Senhor quer nos fazer ser agraciado pelo seu amor, pelas suas bênçãos. Vamos para a partilha do Evangelho de hoje, nesse domingo, dia 19 de setembro. Está em Marcos 9, do 30 ao 37. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Segundo a predição da paixão. Tendo Jesus partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava os seus discípulos: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. E ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras, e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhe: De que falavas pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho havia discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou no meio deles, abraçou e disse-lhe: Todo o que recebe um destes meninos em meu nome, é a mim que recebe. E todo o que recebe a mim não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos, ainda fechados em si, não podiam entender os ensinamentos de Jesus. Não podiam entender aquilo que Jesus estava preparando para eles, preparando o coração de cada um com o que ia acontecer com ele. Jesus preparando o coração deles, falando, ensinando, dizendo o que ia acontecer, e eles ainda se escandalizaram. Porque no momento da cruz, quando Jesus foi preso, eles fugiram, não ficaram com o seu Senhor. Por isso que nós necessitamos do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos entender nada e nunca iremos conseguir. E o Espírito Santo, ele vem como uma luz que ilumina o nosso ser, ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso viver, e nos dá o discernimento daquilo que Deus quer de cada um de nós. Os discípulos eram pessoas ainda egoístas, pessoas que estavam ainda em si, não se desprendia de si mesmo. E um grande erro que nós cometemos é ficar presos em nós. Quando nós nos abrimos à graça de Deus, a graça de Deus ela adentra no nosso coração e faz com que nós a cada dia buscamos estar bebendo dessa graça, de estar nos alimentando da palavra de Deus, de estar em oração, porque Jesus ele vai ensinar que nós devemos ser humildes, ter um coração puro, um coração acolhedor, porque ele vai dizer que aquele que recebe uma criança recebe a Jesus, numa pessoa de uma criança.
É aquele que recebendo uma criança recebe Jesus, está recebendo aquele ao qual Jesus foi enviado, porque foi o Pai quem enviou Jesus. A criança ela é pura, a criança ela tem um coração sincero, não tem um coração fingido, porque dentro dela Deus está habitando, Deus está conservando a sua pureza. Já as pessoas adultas geralmente dentro de si tem muita maldade, tem muitas coisas que faz com que a ação de Deus ela não aconteça. Não é que Deus não esteja presente, porque Deus nunca vai nos abandonar, mas é a maldade, é o pecado que faz com que a ação de Deus deixe de acontecer. Porque quando nós formos prestar conta com Deus, nós iremos, sem dúvida, prestar conta daquilo que a gente não fez. E por exatamente fechar o nosso coração, por exatamente ter maldade no nosso coração, a gente vai deixar de fazer o bem, a gente vai deixar de ir ao encontro de alguém. Porque muitas vezes nós somos influenciados, muitas vezes nós somos inflamados pelo mal desse mundo, e por ser tanto mal nesse mundo, a gente muitas vezes não quer fazer o bem, nos indignamos com o mal, mas muitas vezes nos contaminamos com ele. É por isso que a gente renuncia, tem a oração de renúncia, renunciar às ações do mal em nome de Jesus, para que as coisas boas, o bem possa acontecer em nós e a maldade possa ser retirada de nós e que nós venha aquilo que é bom, que é a pureza, um coração puro como o de uma criança. Que nós sejamos pessoas que nos olhamos para dentro de nós e olhando para dentro de nós possamos ver o que é que nós precisamos melhorar, porque senão não vamos entender aquilo que Deus quer de nós, porque talvez a maldade esteja maior do que o querer que Deus esteja em mim. É isso que nós necessitamos fazer na nossa oração, e a oração ela nos dá a força para poder vencer todas as coisas ruins, todas as coisas mal, porque na oração nós estamos unidos a Deus. E repito, Deus nunca vai nos abandonar, mesmo mergulhado no pecado. Ele não vai abandonar, ele vai querer te resgatar do pecado. Ele vai querer que você se arrependa do pecado e aí seja com ele um. Foi a oração de Jesus, a oração sacerdotal. No Evangelho de João, no capítulo 17, ele vai dizer: Pai, que ele seja um como eu e tu somos um. Então esse é o desejo de Deus, que nós amemos uns aos outros, porque o Pai ama o Filho, Deus Pai ama Jesus que é Filho, e Jesus ama o Pai porque obedece e cumpre tudo aquilo que o Pai quer. E Jesus nos ensina. E esse é o ensinamento que Jesus quer, que nós possamos ouvir, seguir e obedecer. Que nosso coração seja um coração puro. Ele vai dizer: aquele que quer ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos. Isso é difícil, muitas vezes nós queremos os primeiros lugares, nós queremos ser os melhores, mas acolher aquele que muitas vezes está precisando da nossa ajuda, está precisando de nós, muitas vezes nós não fazemos isso. Então que nós possamos refletir, possamos meditar nessa palavra e pedir ao Senhor: ajuda-nos a viver a tua palavra, porque a tua palavra é luz para o meu caminho, é luz para a minha vida, é luz para a minha salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.